Olha que coisa mais linda o nosso pão árabe, nosso pão sírio. Meus amores, olha isso aqui. Essa é a nossa receita de hoje. Vamos fazer um pão sírio ou pão árabe. Olha que maravilha! É simples, rápido, super gostoso de fazer. E olha aqui, ó. Você pode preencher, você pode rechear. Olha só que perfeição, gente. Olha que delícia! Olha que maravilha esse pão! Ele é sem assar e sem sovar. Tá aqui o nosso pãozinho árabe. Vamos provar essa delícia exclusivamente feita para você. Vamos começar então o nosso pão sírio. Essa receita, gente, é muito simples, muito fácil. Aqui nós temos 500 gramas de farinha de trigo e vamos incluir nela 1 colher de sopa de fermento para pão, fermento químico, tá? Vamos colocar também 1 colher de chá de sal. E vamos incorporar, misturar esses nossos ingredientes. Vamos colocar 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Esse pão, ele não precisa sovar e também não vai para o forno. É muito delicioso. Pode rechear, vocês vão ver como é fácil fazer. Fiquem até o final, vão acompanhando e vocês vão ver como é simples e fácil de fazer. E 300 ml de água em temperatura ambiente. Vamos acrescentar também. E agora vamos, primeiramente, misturar os ingredientes com 1 colher. Agora, na medida que a gente vai incorporando e misturando os ingredientes, com a colher de pau fica mais difícil. Estão vendo que já não está mais se integrando muito bem? Então agora nós vamos com a mão. Vamos misturar todos eles com a mão. A gente segura o bol e vai misturando de baixo para cima. Vai puxando a farinha de baixo para cima. Pessoal, acompanhe o vídeo até o final, porque tem bastante dica importante para vocês fazerem esse pãozinho aqui, para ele sair perfeito e muito delicioso. E vocês vão ver como ele é simples, como ele é prático de fazer. Meus queridos, quando vocês forem fazer ele, assim, ó, depende muito da incorporação da farinha, da marca da farinha, tá? A textura que a gente precisa é essa aqui, ó, tá? Essa aqui. Ele não pode grudar nas mãos. Então a gente vai só dando uma misturada nele para incorporar bem. E aí a gente vai colocar para descansar. Daqui a pouco a gente já coloca ele para descansar. Ó, pessoal, essa é a consistência que tem que ficar a nossa farinha. Não gruda nas mãos e ela vai ficar assim, bem irregular, tá? Neste momento agora, a gente pega um saco plástico, vamos envolver dentro de um saco plástico e vai para a geladeira. Por 30 minutos nós vamos deixar descansar. E nesse tempo, depois que nós voltarmos, vocês vão ver como a textura desse pão vai ficar. Gente, é muito simples e muito gostoso de fazer e de comer. Mas aproveita, já que você está aqui nos assistindo até agora, então é porque você está gostando. Dá seu like, eu vou adorar. Tiramos a massa da geladeira agora, ela descansou por 30 minutos. Pessoal, assim, ó, essa massa, ela umedeceu, tá, na geladeira. Mas olha só a elasticidade dela, tá perfeita. É isso que a gente precisa, que ela fique bem elástica. Aí você só dá uma boleada nela novamente, ó, para ela alisar um pouquinho. Essa umidade que ela cria dentro do saco na geladeira é normal, mas ela volta, olha só, olha a mágica disso, olha que beleza. Ela não rasga, ela é bem elástica, tá? Esse pão é bem barato de fazer e bem versátil. Agora nós vamos colocar um pouquinho de azeite de oliva no fundo do bowl ou de uma travessa e vamos acondicionar a massa aqui dentro. E aí nós vamos novamente deixar descansando por mais 30 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Mas o importante é que essa massa fique em um lugar bem aquecido, bem reservado de vento. Ele não pode pegar vento nem corrente de ar. Ou até que ela dobre de tamanho, né? Ou 30 minutos. Aí a gente deixa descansando. Mas o importante, daqui a pouco até dentro de um micro-ondas, gente, dentro de um forno. Não precisa aquecer. É só tampar, nós vamos tampar ela agora e vamos deixar por 30 minutos. E já já a gente volta. Vamos tapar, vou cobrir ela agora, tá? E vamos deixar reservado
vou levar ela para dentro do micro-ondas. Ali eu tenho certeza que ela não vai pegar nenhum vento. E vou deixar lá por 30 minutos e já volto. Deixamos descansando por meia hora. Pessoal, eu deixei essa massa dentro do micro-ondas. Olha só, ela dobrou de tamanho. Agora eu vou tirar um pouquinho do ar dela e vamos bolear ela. Já vamos colocar na bancada. Olha a coisa mais linda. Gente, esse cheirinho de azeite de oliva tá uma maravilha. Nós vamos passar um pouquinho de farinha na bancada e vamos pegar a nossa massa e dar uma boleada nela. Ela não precisa ser sovada, tá, gente? É só a gente dar uma boleada nela. Olha que coisa mais linda. Gente, olha que lisa que ela tá. Gente, vou botar bem pertinho para vocês verem. Olha isso aqui. Olha que massa linda. Com bem poucos ingredientes. Super econômica, fácil de fazer. E fica uma delícia. Gente, o cheirinho de azeite de oliva que tá essa massa. Nossa, vocês não têm ideia da delícia. Façam, experimentem fazer ela. Vocês vão adorar. Além de ser bem fácil de fazer, ela é super gostosa. E bem versátil também. Você pode, com essa massa aqui, você pode fazer beirute. Você pode fazer sanduíche. Você pode comer ela com pesto. Você pode até fazer ela recheada. Dá pra fazer pizza com esse pão de sírio, amor? Olha, a gente nunca fez, mas a gente pode testar. É uma boa ideia? É uma boa ideia, gostei. Vamos experimentar. Bom, é isso aí. Agora nós vamos partir ela ao meio. Como a gente faz com as massas de pizza. Nossa, ela tá super elástica. Partimos ela ao meio. Vamos reservar uma parte dela aqui ao lado. E vamos... Essa outra parte aqui, vamos partir ao meio novamente. E vamos partir ao meio novamente. Nós vamos fazer 8 pedaços. Vão ser 8 pãezinhos. E aí a gente deixa de ladinho aqui. Vamos pegar a outra metade, partir novamente ao meio. Partir ao meio. E partir ao meio. Vamos enfarinhar novamente a bancada, botar um pouquinho em cima da bolinha e vamos apertar a parte de baixo dela, ó, vamos juntando, fazendo uma junção, como se a gente estivesse fazendo uma coxinha, mas é em formato de bolinha, tá, pessoal? A gente precisa pressionar e apertar para que ela fique firme embaixo. E aí nós vamos bolear ela. E aí nós temos que deixar bolear ela até que ela fique bem lisinha na parte de baixo. Ela ainda tem uma partezinha que não se juntou. A gente aperta de novo. Vamos apertar novamente. E vamos bolear novamente. Pronto, já boleamos ela e vamos reservar. E vamos fazer assim com todas as outras. Já boleamos todos eles. Agora nós vamos abrir. Nós vamos colocar novamente um pouquinho de farinha na bancada. Vamos pegar o primeiro que nós boleamos, tá? Vamos pegar sempre nessa ordem, porque nesse meio tempo eles já vão crescendo mais um pouquinho. Vamos pegar um rolo. Se você não tiver um rolo de massa, você pode pegar uma garrafa, alguma coisa, um cilindro, para poder abrir ele. O importante, pessoal, é que nós precisamos, assim, ó, deixar ele em torno de uns 18 centímetros. Outra dica muito importante. A gente não pode rasgar essa massa e nem furar, porque como a gente vai fritar ela vai inflar que nem um balão, ela vai inchar. Então é importante que a gente vá abrindo com cuidado. Nesse tempo aqui agora, você vai com mais delicadeza pra gente não estragar a massa, tá? Porque vai ficar, gente, muito bonito e muito delicioso. Vocês vão ver como é prático de fazer. Vamos abrindo ela, toda ela, em torno de uns 18 centímetros. Eu abri a massa mais ou menos uns 18 centímetros. Não precisa ser uniforme, ela pode ficar desregular. Ela fica bonita também. Como no que nós vamos fazer? Agora o próximo passo, nós vamos acondicionar ela em cima de um pano de prato. E aqui nós vamos deixar ela e vamos fazer todas as outras. Vou abrir mais uma aqui. Meus amores, essa massa de pão sírio aqui é uma delícia para comer com pestos. Nós temos aqui, nós vamos deixar aqui em cima no card, tá? Algumas
algumas dicas para vocês. Nós temos vários vídeos no canal de pastinhas, pestos, geleias. Ela fica uma delícia. Também pode ser feito beirute com ela, né? Sanduíche, recheado, como vocês pretenderem, como vocês gostarem. Fica uma delícia. Além de ser super econômica essa massa. Tá com um cheirinho maravilhoso esse pão sírio, meus amores. Meus queridos, estão gostando das nossas receitas? Receitas na Praia vai ficar muito feliz se você se inscrever, fizer parte da nossa comunidade, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. E o seu like para nós é muito importante, porque isso sinaliza para o YouTube que vocês estão gostando das receitas e ele distribui para mais pessoas. Até porque assim, é uma receita prática, fácil de fazer e super econômica. Vou concluir nossos pãezinhos aqui, os pãezinhos sírios, e já retorno. Meus queridos, vamos dar continuidade ao nosso pão sírio. Já deixei a frigideira aqui aquecendo em fogo médio, tá? Não é necessário untar. É antiaderente, não é necessário untar. Aí a gente pega essa parte do pão que ficou para cima, da massa do pão, a gente põe para baixo. E aí a gente acondiciona aqui na frigideira e alguns minutinhos ela vai começar a dourar embaixo e já vai começar criando bolhas. Aí a gente vai aguardando, mas é bem jogo rápido. Ela já vai começar a dando aquela fritadinha embaixo. E é importante que a frigideira esteja quente e em fogo médio. Observem, pessoal, que olha só, já está criando umas bolinhas. Deixem ela criar mais bolinhas, mas é jogo rápido. É 1 minuto e meio, olha só. Ela já está começando a inflar. E aí, em seguida, a gente já vai virar ela. Gente, ela começou a inflar, olha só. É importante que ela infle, tá? Cria essas bolinhas. Aí a gente já vira ela, aproveita e vira ela. Olha só, meus amores, está começando a criar um balãozinho aqui dentro. Ele está começando a inflar. E a gente precisa desses minutos para ele inflar, para criar essa bolha de ar dentro dele, porque daí ele abre e ele expande, tá? Importante, botem o pão, deem uma fritadinha nele, uma fritadinha que eu digo assim, uma assadinha nele, tá? Quando começar a criar as bolinhas do lado de cima, você vira. E aí a gente espera alguns minutos, sempre em fogo médio, espera alguns minutos até ele começar a inflar. Daqui a pouco ele vai começar a inflar, ele começa a aquecer e infla. A gente só não pode deixar essa parte de cima secar muito, porque senão ele vai rasgar. Mas assim, é bem joguinho rápido, é bem fácil de fazer e super gostoso de comer. Gente, esse pão é uma delícia. Esse pão sírio vocês vão amar. Olha só, já tá criando bolha. Olha só, viramos novamente ele e olha como ele inflou. Meus amores, quanto mais fininha a massa, mais rápido de ele pegar a cor e a consistência. Olha só o balão que virou. Gente, tá perfeito. Olha que coisa mais linda. Olha só. Olha que coisa mais linda o nosso pão árabe. Nosso pão sírio. Olha só, virou um balãozinho. Gente, tá maravilhoso. E é isso aqui. É assim mesmo, tá? E vamos dar continuidade a todos os outros. Sempre da mesma forma. A parte que estava para cima, a gente põe para baixo. E agora nós colocamos na frigideira. E vamos deixar criar as bolinhas para daí virar ele. Criou as bolinhas. Está começando a criar bolinha. A parte de baixo já está basicamente seca. A parte de cima está secando. Ó, tá criando as bolinhas de ar. Opa, quase furei. Vamos lá, vamos virá-lo. E o mesmo processo. E vamos deixar ele aquecer bem na parte de baixo agora, para ele começar a criar o ar quente dentro dele para formar a bolha. Vamos virar ele novamente, deu 1 minutinho e meio e vamos virar ele novamente. Agora é nessa parte, nesse momento que ele vai começar a criar o ar dentro dele. A gente deu uma fritadinha embaixo, uma fritadinha em cima e aí viramos ele novamente. Agora ele vai começar a inflar. Ó, pessoal, eu estou finalizando mais um. Vou terminar de finalizar todos eles e a gente já retorna. Ele ainda está inflando. Meus amores, finalizamos a delícia do dia. Pão sírio ou pão árabe. E você tem inúmeras formas de usar ele no seu prato ou até no seu dia a dia. Gente, ele está simplesmente uma delícia. Simplesmente uma delícia.
Olha isso aqui, meus amores. Olha como é que ele ficou. Perfeito, maravilhoso. Até para fazer um belo recheado nele. Gente, exclusivamente feito com muito amor e carinho para você. Beijos, beijos e até a próxima receita.